Amigos do Saúde Digital, um assunto aqui interessantíssimo. Você vai conhecer a Ana Health, que é uma empresa de benefício de saúde. Muito interessante modelo de negócio. E mais importante ainda, quem está propondo esse modelo de negócio, quem está executando esse modelo de negócio. Tenho muito prazer em receber meu colega médico, Olívio. Seja muito bem-vindo. Você tem uma história muito interessante na saúde, empreendendo agora com a Ana, e a gente vai aprender um pouquinho com você aqui agora, viu, Olívio? Obrigado pela sua presença. E como eu sempre faço, Olívio, queria que você contasse um pouquinho do seu background, médico, cirurgião, e aí depois a gente começa a falar da Ana. Ótimo. Primeiro, obrigado, Lourenço. Eu sou um ouvinte do canal e é realmente impressionante como você traz conteúdo de qualidade. Então, um prazer enorme estar aqui. Bem, eu sou médico. Eu brinco que a ideia era ser veterinário. Na cidade não tinha ainda a faculdade de veterinária. Eu fui cair na medicina e me formei em Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora. Vim fazer residência aqui em São Paulo e me formei em cirurgia cardíaca. E dali veio a aproximação com tecnologia, que foi sempre uma paixão, né? Bem, essa é a minha... Legal. Short storytelling. E Olívio, apesar do seu sotaque carioca, o Olívio é mineiro, de Juiz de Fora. Mas há controvérsia se Juiz de Fora fica em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, né, Olívio? Mas... Exato. Carioca do Brejo, né? Carioca do Brejo, eu também sou mineiro, Olívio. E o Olívio, pessoal, no final a gente vai contar, ele tem uma vasta trajetória na medicina e na tecnologia. Ele foi um dos precursores da cirurgia robótica cardíaca, depois da cirurgia minimamente invasiva do coração, como cirurgião cardíaco, trazendo isso para o Brasil, tendo uma vasta experiência internacional, ensinando pessoas no mundo a operar cirurgia minimamente invasiva, né, o chamado Procto, né, Olívio? Que você fez esse trabalho. Mas até que você foi para os Estados Unidos, fez um curso na INSPER e teve essa ideia de trazer a Ana Health, de fundar a Ana Health. E aí eu quero focar nesse assunto aqui da Ana Health, que é super interessante. Conta pra gente qual que é o posicionamento da Ana Health. O que é a Ana Health e que dor ela ataca? Legal. A Ana começou do projeto minimamente invasivo, né? Quando eu percebi que ser minimamente invasivo eventualmente não é operar, né? É cuidar para não chegar até a cirurgia. Isso me tocou muito, foi a chave que virou um pouco. Daí trabalhei numa empresa grande de saúde e ali eu comecei a perceber que tinha alguns fatores de base de pirâmide que precisavam ser atacados. Me aproximei bastante do Obamacare, das ACOs, Accountable Care Organization. Tive a oportunidade de visitar uma, que é a Keystone, da Pensilvânia, e vinha da Inglaterra com um projeto muito semelhante, que é a estação de saúde, como funciona no NHS, né? São os generalistas, equipes, cuidando de determinada carteira, no nosso caso lá eram os bairros. Entendi o que eu ouvia lá, que o gap era sempre a tecnologia. Percebi que precisava estudar gestão, porque eu tinha visão, mas eu precisava entender tecnicamente. Eu acho que o médico tem muito disso, né? Pegar, entender tecnicamente para executar. Fui para o INSPER, aqui em São Paulo, fazer um MBA executivo. Na época, me sugeriram um MBA em saúde e eu falei, cara, eu gostaria de fazer com pessoas que não tivessem envolvidas com saúde, porque o que eu já vi na minha história de gestão em saúde, eu não queria replicar exatamente aquilo, né? E daí foi sensacional, fiz amigos que trabalhavam no iFood, na Amazon, na Log, pessoas que inclusive ajudaram a Ana, ajudam ainda mentorando a Ana. E lá eu participei de uma espécie de uma competição que você tinha que colocar a empresa. O coordenador do Centro de Empreendedorismo, na ocasião, era o Vitor Macu. Cara, ele foi mentorando, ele era quem coordenava aquela competição, ele foi me mentorando até que a gente foi se aproximando, ele entendeu aquilo. Um dia na casa dele, ele falou, vamos tirar isso do papel e vamos montar uma empresa. O Vitor é engenheiro,
E daí veio nasceu a Ana Health. Eu digo que ela nasceu dentro das disciplinas do INSPER. Que legal, isso é uma cara. coisa bacana, assim. Que legal. Então, você, médico, né, já com uma trajetória aí de 20 anos na medicina e sempre buscando a aplicação da tecnologia na saúde, né, foi precursor da cirurgia robótica, cirurgia minimamente invasiva, aí depois você vai trabalhar na Prevent Senior, né, Exato. que é essa grande instituição de saúde. Ali você vê um pouco da necessidade de eficiência operacional, de eficácia e de como você pode trabalhar a atenção primária. Fala assim, preciso entender um pouquinho, me aperfeiçoar em gestão de saúde. Eu acho que eu já entendo bastante, porque eu já estou aí há 30 anos nesse meio. Deixa eu ir para o INSPER. Exato. E no INSPER nasce essa empresa junto com um professor da cadeira de empreendedorismo, né? Exatamente. Que legal, cara. Legal Exatamente demais, isso. Porque... mas eu vejo muito a sua busca, né? A sua busca incessante por mudanças, né? É bem peculiar isso no empreendedor, né? Ele não desiste, ele vai ali, tenta uma, tenta outra, e agora você está em mais uma das suas tentativas do empreendedorismo. Não é muito diferente do que você fez antes, né, Olívio? Não é muito diferente. Só que hoje você chama isso de startup, mas quando você estava lá na minimamente invasiva, na robótica, montando o seu simulador em casa que você me contou que você tinha, era empreendedorismo também, mas de uma maneira um pouco clássica, né? Como que você vê isso? Eu gosto de ouvir isso assim, de você, porque quando a gente mergulha na teoria, né, do que é o empreendedorismo, e começa a ler e tal, você fala, mas isso eu já fazia há muito tempo, Exato. né? E você resumiu bem, sabe? Porque essa questão da vida solitária minimamente trouxe isso para mim, né? Você imagina eu olhar e falar assim, olha, eu preciso desenvolver essa técnica, é possível, enquanto você escutando várias pessoas, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo por razões técnicas. Falei, eu preciso treinar, e aí montei o simulador e comecei a treinar e comecei a aplicar, comecei a levar a mensagem, né, treinar as pessoas, e a gente começou a realizar. Essa caminhada ela é muito só, né? Eu acho que é uma peculiaridade do empreendedorismo, né? E quando eu comecei a ver a teoria do empreendedorismo, eu falei, isso já acontece há muito tempo, né? Daí eu fui juntando, né? Obviamente, o Vitor, ele é uma pessoa que tem uma visão de produto muito aprimorada, né? É um cara diferenciado com a questão da visão dele de produto, como organizar todas essas ideias. E a gente mergulhou num projeto que seria fundar a ANA. E quando isso aconteceu, a gente começou a rodar, e o feedback... A gente tem um livro, não sei se eu posso sugerir. Claro, aqui, opa, deve. Tem um livro que ele é realmente divisor de águas, que é Working Forwards, que é do braço direito, do Bill, braço direito do fundador da Amazon, onde ele mostra o quanto é importante você trabalhar da ponta para trás. E o que é a nossa ponta? É o serviço de saúde para o indivíduo, né? A experiência do indivíduo com a questão do serviço de saúde. Então, a gente começou a entender que não adiantava a gente desenvolver muita tecnologia sem ter um entendimento do que realmente precisava, né? Porque se você pega o livro do Potter, está tudo escrito lá, né? Sim. Mas tudo bem, e agora? Vamos aplicar, vamos executar. Aí que está o problema, né? Exato. A gente vê o Potter, a literatura é muito bonita e é legítima, mas a gente sabe que é difícil aplicar, né, Olívio? E aí, quando você monta a ANA, que ela é uma empresa de benefício de saúde, eu vou falar aqui classicamente o que é um benefício. Por exemplo, o principal benefício de saúde das empresas, plano de saúde, correto? As empresas, elas dão um benefício para o seu funcionário, ajudando ele a pagar ou pagando integralmente o plano de saúde dele. Com isso, o funcionário, o colaborador, ele enxerga uma relação fiel, legítima entre funcionário e empresa, e isso fideliza esse funcionário, reduz turnover, né? Esse é o conceito macro. E aí a gente vem evoluindo a partir da evolução da tecnologia,
né, que quando você falou agora que assim, tinha um grande gap que é a tecnologia, porque a tecnologia ela nos permite escalar esse benefício de saúde a um custo melhor, né? Então, a gente começa a ver outros benefícios de saúde. Por exemplo, Gympass. Gympass hoje é um importante benefício de saúde que as empresas usam, que é, você é meu funcionário, eu vou pagar parte da sua academia. E como assim, a minha empresa paga parte da minha academia, eu quero ficar nessa empresa, trabalhar com essa empresa. Em contrapartida, a empresa está ganhando porque a gente sabe os benefícios que tem a atividade física para qualquer ser humano. Outro benefício, saúde mental. Saúde mental tem sido cada vez mais vendido por empresas digitais. Você precisa de saúde mental, a minha empresa aqui te oferece como um benefício, né? Do ponto de vista da empresa, Olívio, é interessante porque a empresa que oferece, a startup, a Health Tech, ela tem um canal de distribuição mais eficiente, né? Então, eu converso com a Ambev. A Ambev tem 20 mil funcionários. De repente, se a Ambev me contrata, o meu produto pode estar na mão de 20 mil funcionários. E aí tem a Ana Health, que eu quero que você faça feito esse histórico aqui, não sei se enquadra no que eu descrevi, mas explica para a gente Perfeito. Como é um benefício de saúde. A Ana, ela não nasceu como um benefício, né? O benefício de saúde veio como que deram o nome para a Ana de benefício de saúde, né? Eu me lembro que a gente conversava e Vitão virava e falava, olha, tem que ter, vai ser B2B, e aquilo tudo na minha cabeça, B2B, B2C, B2B, até que eu comecei, cara, a gente vai ser H2H, human to human, né? E a partir do momento que o teu funcionário, o teu colaborador, ele está adequadamente alinhado com que a saúde, como ele pode se proteger de eventual doença e eventuais questões de saúde, ele vai produzir melhor para você. Isso é uma matemática que o pessoal já faz isso há muito tempo, né? Só que a maneira como isso estava sendo feita, na nossa opinião, poderia ser melhorada, poderia ser aprimorada. Então a Ana começa, eu até brinco, né? Do NHS, National Health Service, que é o NHS, que é o serviço do Reino Unido, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente trouxe um modelo de saúde integral. E aí o que a gente chama de saúde integral? Que é exatamente o que eles têm lá. É saúde física, mental e social. Eu passei na pele lá, porque na ocasião eu fui chamado, eu recebi uma carta, na época era uma cartinha, para saber como é que estava a minha vida, já que a minha esposa estava no Brasil e com um filho pequeno, estava grávida da Olívia. Então isso é saúde mental com saúde social. Eu achei isso impressionante. Por que alguém te chama, gera um sinistro, que é uma questão que eu gosto de ressignificar, eu gosto de provocar, gera um sinistro para cuidar melhor de uma pessoa que está ali dentro do sistema, né? Então a gente trouxe o médico, o enfermeiro, o gerontólogo e psicoterapeuta como sendo essa equipe que cuida da saúde integral. Do Gympass, a gente trouxe o modelo de benefício com pagamento recorrente. B2B. B2B, exatamente o que você acabou de explanar. A relação com as pessoas, a gente trouxe o WhatsApp, ou seja, toda tecnologia, quando a gente definiu, nós não seremos um aplicativo. Então, você entra no site da Ana, é anahealth.app. Coincidência, porque o app é atenção, prevenção e promoção. Que legal. Mas a gente definiu que nós não seríamos um app, porque quando eu estive na China, eu escutei muito falar que os apps eles estavam caindo muito. Então a gente falou, então a gente trouxe do WhatsApp essa relação, então você se relaciona com a Ana eventualmente por um WhatsApp, toda a tecnologia está do nosso lado, O que você tem é uma relação via WhatsApp. E a gente trouxe do modelo de rede social, Instagram, quanto mais eu converso com você, mais eu te conheço. E não necessariamente, se eu começar a conversar com você e perguntar para você como é que está o teu coração, como é que está o teu cabeça, se o seu joelho está doendo, você vai falar, pô, esse papo talvez não fale, né?
pessoa tão educada como você talvez não fale, mas talvez eu não consiga a segunda conversa. Tipo, eu posso me sentir, cara, tá invadindo o meu espaço aqui, É. eu vou desconversar. É isso? Ou eu não quero conversar sobre o meu problema no joelho. Entendi. Talvez eu não consiga a segunda conversa. Então, a gente trouxe essa visão da rede social, eu preciso manter essa conversa. Então, a Ana tem uma conversa quase que como uma amiga e, eventualmente, a gente toca em pontos que passam por uma dor de joelho e tal. Bacana. E aí, então, vamos lá. Você monta um core de saúde, meio que inspirado lá no modelo da Inglaterra, Exato. que você vivenciou. Médico, gerontólogo, nutricionista? Não. O que é? Por enquanto, né? Médico, gerontólogo, psicoterapeuta e enfermeiros. Psicoterapeuta e enfermeiros. Exato. Beleza. E aí, você põe essa equipe está à disposição do beneficiário, que é adquirido via a empresa, que é o B2B, Business to Business, né? Então, a SD Conecta, vamos lá, a SD Conecta contrata a Ana Health, eu vou te pagar uma mensalidade. Exato. De acordo com o número de vidas que eu vou deixar com você. Ou seja, de acordo com o meu número de colaboradores que eu vou oferecer esse benefício, vou pagar essa mensalidade. E você vai me oferecer para os meus colaboradores essa equipe que vai relacionar via WhatsApp, que é onde todo mundo está. É isso? É isso, só que não somente via WhatsApp. Por exemplo, a gente cuida de um sítio, que é um produtor, e tem algumas pessoas do sítio que só falam por telefone. Então, o canal dessa pessoa é o telefone. Mas eu estou te trazendo essa exceção para você entender que não só o WhatsApp, mas assim, o principal canal é o WhatsApp. Mas a gente tem por vídeo, por telefone. Bom. E qual que é a diferença disso por um plano de saúde? Porque vocês não são enquadrados como um plano de saúde? Isso que eu queria entender. Bacana a tua pergunta. Assim, eu acho que o fato de eu estar dentro do sistema, quando a gente olhou, eu falei, a gente não pode de forma alguma começar como um plano de saúde, porque a regulação, e acho que a regulação ela está cada vez melhor e cada vez mais bem intencionada, né? Essa gestão que vem aí da ANS no tempo é muito boa, né? Mas só que ela ainda prende muito o plano de saúde. Então, se você quer ficar só em São Paulo, se você quiser sair de São Paulo como plano de saúde, você está com um problemão, assim, é um custo muito alto, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem empresas de tecnologia que a Ana cuida, que tem pessoas em 7 estados do Brasil trabalhando para essa empresa. Se nós fôssemos um plano de saúde, a gente não poderia. Como acontece, eu tenho o Unimed aqui, eu tenho a outra plano aqui, eu tenho que arrumar um plano em BH, a Ana não. Então, esse é um ponto. Nós não somos regulados, então a gente consegue permear de forma mais eficiente. Nós estamos hoje em 19 estados no Brasil, contando com o Distrito Federal. Entendi. Agora, quando você fala assim, nós não somos regulados, isso é uma baita vantagem, porque te permite crescer com mais liberdade e mais velocidade. Exato. O que determina você não ser regulado e um plano de saúde ser regulado? Qual que é o crivo para falar assim, não, se eu fizer isso, eu vou virar um plano de saúde e eu vou ser regulado? Na sua intenção de ser um plano de saúde, você tem que cumprir algumas regras que são muito bem colocadas, ou seja, você precisa oferecer instituições, oferecer hospitais, oferecer consultório, oferecer ambulatório, né? A Ana não trabalha dessa forma, a Ana é 100% digital. Entendi. Não tem físico na Ana. Entendi. Então, essa é uma questão que a gente acredita. Existe um trabalho fenomenal de Harvard que mostra de 85% a 90% das pessoas não precisam estar dentro de um hospital ou dentro de uma consulta. E esse é um fato que o plano de saúde precisa entregar. Eu preciso credenciar hospitais, eu preciso credenciar clínicas, eu preciso credenciar médicos. E você vê que, culturalmente, pré-pandemia, existia sempre essa cultura de eu quero tal hospital, né? Como existe ainda, né? Eu vendo o plano tal e te ofereço o hospital boutique tal. Uhum. Aquele hospitalzão lá do Morumbi. Então, o meu plano passa a ser bom porque eu te ofereço aquele hospital. Então, nós estamos conversando aqui de doença, né?
você bota um hospital no meio, a gente está conversando de doença. Sim. E tudo bem, assim, cultura brasileira, eventualmente E é precisa bacana. disso também, né? E eventualmente, até socialmente numa conversa, como foi um choque que eu tomei aqui quando eu voltei direto e comecei a me relacionar com algumas pessoas aqui em São Paulo, que era o seguinte: ontem eu não vou poder encontrar contigo porque eu vou fazer uma tomografia lá no Einstein. Não sei se eu posso falar o nome do hospital. Pode. Mas Você pode tudo aqui, Olívio. Essa casa é sua. Mas vira quase que um evento social, assim. Eu não vou poder jogar tênis contigo porque esse horário eu tenho uma tomografia. Ou seja, eu tenho o tênis marcado para amanhã. Eu estou relativamente bem, né? Mas é importante eu falar para você, não a marca do meu carro, mas aonde eu vou estar amanhã. Entendi. Né? A Ana não passa por essa cultura, porque, sem julgamento nenhum, não está dentro do nosso propósito. Estou entendendo. E com essa flexibilidade, com essa leveza, né, você consegue atender mais rápido, mais ágil o seu beneficiário, o seu cliente final, que é o usuário lá na ponta, ou seja, o paciente, mas com um foco muito mais em promoção, em prevenção, do que ser curativo. E aí, Olívio, eu te tenho uma outra pergunta aqui que é interessante do seu modelo de negócio. Quando você fala que o canal que a gente vai usar é o canal que o usuário quer, né? Isso é maravilhoso, porque você está colocando o usuário no centro. Só que, por outro lado, isso é difícil de executar, porque eu não consigo escalar isso, eu não consigo... não é que eu não consigo, é muito mais difícil escalar isso a um custo efetivo. Porque se um escolhe o WhatsApp, outro escolhe o aplicativo, outro escolhe telefone, ou um escolhe e-mail, outro escolhe carta, como é que eu treino a equipe para trazer esse cuidado de forma multicanal? Isso é um desafio. Perfeito. É um desafio. Acontece que quando a gente começa a olhar para o associado, a gente chama carinhosamente de associado para tirar da cadeira de paciente, a gente começa a entender que o que muda é o comportamento das pessoas, né? Isso é o que muda, né? Não é a tecnologia, eventualmente, que muda. A tecnologia, ela vem acompanhando o comportamento das pessoas. A tecnologia é meio para que as coisas aconteçam, né? Eu não sei qual a idade dos seus filhos. 6, 4 e 2. Talvez o de 6, mas, por exemplo, a minha de 16, se eu pego a conta família telefone dela, não tem ligação. Ela nem sabe meio que é ligação de voz. Não tem ligação. Entendeu? Então, assim, a opção é da Ana oferecer o telefone e o WhatsApp? Entendi. Mas a nossa experiência é refletida sobre o WhatsApp com muita facilidade, porque o comportamento mudou. Agora, eu não posso deixar uma minoria que quer a ligação ou que quer a videoconferência. Tá? Perfeito. Então, a gente acredita muito nisso. Por que eu acredito nisso? Aí volto para aquele cara do público que ficava lá e tal. Porque você, como eu, sabe muito bem que a maneira como você lida com, aí sim, naquela época, o paciente, ele te predeterminava como um bom ou um médico ruim. Não às vezes, nem tanto pelo desfecho em si, nem tanto pelo currículo ou pelo diploma que está estampado que está pendurado na sua parede, mas a forma que você trata ele, né? O seu tato, que é um valor que o médico precisa ter também. Perfeito, né? Porque eu fazia parte de um time que achava que o cirurgião era aquele cara rápido, preciso e que resolvia o problema. Humildemente eu tive que entender que não basta isso. Eu preciso dar bom dia, eu preciso passar a visita, né? Sim. Que é uma barreira. Eu preciso escolher a hora que eu vou passar. Pô, essa hora o cara tá dormindo, então não vou passar porque eu vou ter que pegar os meus filhos na escola. Não, vou esperar ele acordar, ele tá descansando. Descanso não faz parte da recuperação. Então essa é uma questão que a gente precisou. Eu gosto dessa palavra. Outro dia meu filho falou assim, você precisa entender que nem todo mundo gosta dessa palavra, que é ressignificar. Você precisa ressignificar
qual a relação do profissional de saúde com o indivíduo. Quando eu falo isso, a relação do profissional de saúde com o indivíduo, eu pulei de uma frase que eventualmente eu falava, que era do médico com o paciente. Então, quando eu mudo essa frase, eu estou ressignificando essa relação. Perfeito. Perfeito. A minha esposa ama essa palavra. Que horror. A minha esposa, ela é socióloga, a minha esposa, e ela usa isso toda semana comigo. Legal, você precisa ressignificar. E isso eu acho bem interessante você estar falando. Eu estou conhecendo o Olívio agora. Se você está nos acompanhando, você pode acessar o YouTube, Spotify para ver as imagens. A gente está gravando aqui no estúdio em São Paulo. Mas eu percebo, Olívio, que isso é muito interessante. Você é um empreendedor médico profundo, né? Você quer ir lá nas raízes e você quer... E quando você põe, eu preciso ressignificar, é que você não quer ser superficial, você quer achar o problema e resolver de fato esse problema. Exato. E isso, pelo pouco que eu conheço da sua história, a gente... Queria que você contasse aqui um caso emblemático, né? Que você operou a primeira paciente, uma paciente que estava gestando e com insuficiência ou estenose mitral, e ela estava gestando, ela ia morrer. E ela precisava de uma cirurgia minimamente invasiva. Conta esse caso aí que virou notícia no Brasil inteiro e que é um pouco desses médicos que querem ressignificar o papel deles, né? São médicos que estão pensando além e não perde esse propósito de cuidar do paciente. Então, eu vejo isso em você. Queria que você contasse esse caso pra gente. Esse caso é da Fabiana, na ocasião, aconteceu em 2015, ela tinha 23 anos na ocasião. Foi feito no hospital público, um hospital federal, né, gerado pelo Ministério. E ela tinha uma estenose mitral, chegou com uma parada cardiopulmonar, foi entubada e tal, e aquela situação estava gestando, ela estava na 27ª semana. Foi quando eu já vinha fazendo essas cirurgias minimamente invasivas, fazia pela areola ou submamária, né? E ali você perde pouco sangue, você agride menos, usando, não robô, mas usando a endoscopia, o set básico de endoscópios, né? E daí o cardiologista dela, cardiologista clínico, né, me chamou e falou, inclusive um cardiologista que não aceitava a técnica, isso foi bastante interessante, né? Por isso que vem do médico o sofrimento de estar ali, você vê, o médico fluiu nele, falou, eu não gosto muito dessa técnica, mas eu vou conversar com ele, porque eu acho que pode ajudar a Fabiana, que é a paciente da minha ala lá. E daí ele veio conversar comigo, eu falei, olha, ela precisa acordar, sair dessa parada, desse coma, tirar o tubo, e ela precisa aceitar, assim como a família. Porque ainda não tinha sido feito, não tinha nenhum caso. Não tinha um relato não tinha caso no mundo. Não tinha nenhum caso relatado, né? E ali, tecnicamente, você precisa manter uma temperatura quase que a mesma que corporal, aumentar fluxo, fazer coisas que normalmente não se faz numa cirurgia convencional. Como a gente já vinha com uma caminhada e com uma certa experiência, o caso foi impactante. Eu fui conversar com ela quando ela acordou. E, assim, a questão do ser humano, assim, ela abriu um sorriso para mim. Falou, doutor, dizem que o senhor que sabe fazer isso. Aí eu, preocupado, quase querendo falar, olha, são dois, né? Você e o neném, né? Eu tentei falar com ela, ó, aborto terapêutico, acho que você está enquadrada para fazer o aborto, tirar o neném para proteger a tua vida. Ela falou, não, isso eu não vou fazer, eles já tentaram me convencer e eu não vou fazer. E aí, quando ela virou para mim e falou, doutor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Papai do céu está tomando conta disso tudo aqui. E aí aquilo... Falei, bora para cima, reuni a equipe, falei, olha, estamos vivendo essa situação, é um negócio que toca muita gente como médico, e aí a gente fez, e deu certo. A gente tomou cuidado em não publicar nada até o Enzo fazer 6 meses, vamos deixar ele crescer e desenvolver. E aí quando ele fez 6 meses, a gente teve uma publicação, e aí teve mídia e tal. Foi para Globo News e tá na internet. Tive uma entrevista lá, saiu em alguns jornais, foi bem, teve uma repercussão muito grande. Mas o mais sensacional é que ela ainda se contacta comigo. Então, todo aniversário do Enzo, ela me manda foto.
O Enzo está com mais ou menos Vai fazer 8 anos 8 agora. anos. Assim, é muito interessante, né, Olívio? Porque é mais um caso aí a gente pode olhar do ponto de vista a ciência com esse descobrir do empreendedor, né? Você já tinha essa história de cirurgia robótica, aí você viu que a robótica dava para fazer com um equipamento bem mais simples, que é o equipamento de videolaparoscopia, que todo hospital tem, né? O hospital é um equipamento já barato. Então, você conseguiu resolver o problema daquela paciente com equipamentos que o SUS tem, SUS de cidades pequenas, mas não naquele momento de forma intempestiva ou de heróica, mas porque você já tinha construído uma bagagem para isso, esperou a paciente acordar. Assim, é sensacional essa história e que mostra que um pouco do caminho do empreendedor também, né? Principalmente do empreendedor de saúde, que se ele tem esse propósito de ir lá na frente cuidar para que a Ana ajude os pacientes de alguma maneira através da tecnologia. Eu, como empreendedor da SD Conecta, a partir que eu conecto médicos para discutirem casos, mas lá na frente eu vou ajudar um paciente, porque o médico vai ter a informação mais rápida da conduta a ser tomada. A gente somos médicos empreendedores, mas não estamos perdendo o nosso ofício de cuidar do paciente, né? Então, isso realmente me faz brilhar os olhos. Eu fico muito feliz de conhecer você também, que tem essa há muito mais tempo que eu, e quem sou eu para comparar com você aqui, mas essa história é bonita e conhecer você, e quero te desejar muito sucesso aí na sua vida de empreendedor na tecnologia com a Ana. Você sabe muito bem dos desafios, como é difícil empreender, mas eu tenho certeza que quando a gente tem propósito, acontece. Eu gostei muito de uma fala que eu ouvi sua, que o propósito e o sócio, né? Sim. Que o meu carinho e amizade pelo sócio não pode ser atropelado pela empresa, né? Eu não sei exatamente aonde eu vi você falar isso. Foi lá no Se os Tijolos Falassem, no podcast, que o pessoal da Santa Casa, né, são médicos da Santa Casa de São Paulo, me convidaram para gravar um podcast. Se você quiser saber a minha história, tem mais de 1h30 lá no podcast. Tá lá, Se os Tijolos Falassem. E eu conto isso da minha história com o Davi, que é o meu atual sócio, que depois de passar por 3 calotes de software house, eu já estava desistindo de ter um produto digital, até que eu encontrei o Davi, e um dos acordos quando a gente foi, como se diz, cruzar o CNPJ, porque isso é uma coisa muito complicada, você cruzar o CNPJ. Quando você cruzar um CNPJ, né, é como se fosse um casamento, né? Exato. Sem contar os riscos legais, éticos, morais por trás disso. E a gente determinou ali, primeiro a nossa relação de amizade e de honestidade e lealdade, depois a empresa. Porque se você tem isso, você garante a empresa, e se não for essa empresa que vai dar certo, vai ser outra, se essa premissa aqui está sendo cumprida. Então eu acho que foi isso que você escutou. E você concorda? Não, exatamente, é a relação que eu tenho com o Vitor, né? Vitor Macu, é um cara sensacional, assim. Eu gosto muito de entender que quando a gente está na saúde, né, eventualmente a gente menospreza talvez o que é o propósito, ou a gente não menospreza, mas a gente fala de maneira muito simplista, né? Mas o propósito, você vai acompanhando a pessoa e você vai ver que, obviamente, ela tem um propósito, né? Por que ela está ali, o que ela está fazendo? O dia a dia vai escrevendo aquele propósito, né? Não adianta eu chegar aqui e falar, Ana tem um propósito, né? Eu acho que você deve escutar isso todo dia, né? Exato. É difícil alguém falar, minha empresa não tem um propósito, né? Então, a Ana nós somos 17 pessoas, né? A gente conhece cada uma daquelas pessoas que estão dentro da Ana, né? Cada uma daquelas pessoas vibra com o projeto que está sendo feito. Nós temos 2 desenvolvedores até o momento que são caras sensacionais. São caras que entenderam o papel da tecnologia nessa nova releitura do que é o sistema de saúde. Sair do sistema de doença e ir para o sistema de saúde.
Então, ontem, inclusive, a gente teve uma reunião, a gente precisa cada vez mais unificar o linguajar, o como se expressar do que a gente está construindo junto de desenvolvedores e profissionais de saúde. Porque senão eu vou voltar, teve um problema aqui no microfone, chama um rapaz da TI, chama um menino lá da TI. Entendeu? A gente está sempre vivendo essa separação, assim. Se os caras entenderem o que você está fazendo aqui, cara, difícil esse microfone, dá problema. Né? Então, isso é propósito. Então, você tem que convidar as pessoas para reconstruir o propósito, para falar, cara, esse propósito ele está só na sua cabeça, mas se fizer desse jeito aqui, ele passa a ser nosso. Então, esse é por isso que eu gostei de quando você falou dessa relação do sócio e da empresa. Né? Então, a Ana passa por isso. Obrigado, Olívio. Excelente. Sucesso na sua carreira. Eu quero ouvir a sua opinião aí, que acompanhou esse bate-papo meu aqui do Olívio. Manda seu feedback, conta para mim o que você achou. Sempre peço o seu feedback, é muito importante para mim. Sugestões de nomes para virem falar aqui com a gente. Temas, sugestões de temas, qual tema você gostaria de escutar? Se eu não conhecer ninguém, eu vou atrás e vou trazer esse tema para você. E gostou, como eu sempre falo, dá um like aí, compartilha, dá estrelinha, avalia aí onde você escuta podcast, porque quando você faz isso, o nosso podcast ele é distribuído para outras pessoas. Olívio, parabéns. Prazer enorme. Obrigado e vamos continuar próximo aí para você contar os próximos avanços da Ana. Perfeito, obrigado aí aos ouvintes e parabéns pelo teu trabalho, Lourenço. Valeu. Fantástico. Até a próxima, pessoal.